Bem-vindo, galera. Eu vou falar um pouquinho hoje de DevOps, como a gente faz a DevOps em times distribuídos. Tá? Uma experiência, meio que um case que a gente tem lá onde eu estou trabalhando. Tá? Quem quiser me seguir nas redes sociais, geralmente _WSilva. Tem alguns apelidos. Então, Boina, né? Já falaram. Tom, Fizi. Fica à vontade aí, eu atendo bem qualquer um deles, tá? Sou bem treinado. O Fizi está caindo em deprecated, ele está virando well, tem algumas pessoas me chamando de well ultimamente, mas tudo bem. Pode chamar aí que eu atendo de boa. Sou pai, técnico de telecom, tento evangelizar DevOps, programador de infraestrutura ou sysadmin de código, enfim, esse é o futuro, né, trabalhar. Sou Certified Engineer, sou Docker Certified Associate, ajudo a organizar os meetups de Docker lá em São Paulo. E, bom, não vim falar aqui de mim, então vou falar um pouquinho o que a gente vai passar hoje. Primeiro eu vou contar uma história para contextualizar como que foi essa mudança lá na Cabify. Vou falar um pouquinho do Remote Manifesto, que foi a base de diretiva para a gente fazer as mudanças, as vantagens e desvantagens de se trabalhar remoto, e uma comparação de persistência de dados com comunicação, que é a chave para todo o trabalho remoto. Tá? Disclaimer aqui, eu não vou falar o que é ou o que não é DevOps, tá? Vou focar principalmente nos problemas de comunicação, e um agradecimento especial para o Pablo Carranza, que ele que inspirou e ele que mantém, ele que colocou essa cultura de remote e ele que mantém essa cultura lá dentro da Cabify como um todo. Tá? Então, falando em história, quando eu comecei a trabalhar com a EasyTaxi, na EasyTaxi, só para dar um contexto, a EasyTaxi e a Cabify é a mesma empresa hoje, mas antigamente eu trabalhava para a EasyTaxi e lá o escritório era aberto, todo mundo falava com todo mundo, não tinha parede, então se eu quisesse trocar ideia com o pessoal que estava no atendimento, podia. Você podia trocar ideia com o pessoal que é dev, podia recolher o lixo e levar lá para fora, podia fazer tudo, todo mundo fazia a maior zoeira, guerrinha de Nerf, quem nunca, né? Bolinha no amigo, enfim. Só que era legal porque na hora do war room, na hora que o bicho pegava, não precisava ir para uma sala. Todo mundo ficava quietinho, sentava a bunda na cadeira, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e a gente conseguia resolver todo mundo junto. Muitas vezes, às vezes o monitoramento não pegava o problema vinha direto do atendimento do call center, o pessoal já vinha na mesa dos devs, do pessoal da infraestrutura e sysadmin, e a gente resolvia todo mundo junto. Tá? O que aconteceu? A EasyTaxi comprou a Tapsi e a gente ganhou um sueco de brinde no nosso time. E aí que a gente falou, como a gente vai fazer para integrar esse cara, né? Como a gente vai dividir tarefa com esse cara? A gente estava acostumado a olhar para o lado, ou dar 2, 3 passos e falar com um amiguinho, dar um tapinha no ombro e conseguia resolver o problema. Agora o cara está a quilômetros de distância, com um fuso horário totalmente diferente. E aí a primeira ideia é a gente fazer comunicações diárias. Então vamos trocar ideia. A gente usava o Mattermost na época. Mattermost, quem não conhece o Mattermost, levanta a mão, por favor. Mattermost é um Slack open source que você instala e você roda ele por si só. Então você não tem aqueles problemas de a mensagem não está mais lá. E a gente fazia reuniões diárias com ele por vídeo. Às vezes a gente usava Hangouts, os Hangouts às vezes davam problema, a gente mudava para o Zoom, aí o Zoom na máquina dele não funcionava, porque ele tinha mania de usar o FreeBSD. Enfim, dava muitos problemas. E um dos insights que a gente teve foi para o nosso lado, de, a gente podia começar a trabalhar remoto também, né? Funciona para o cara. Uma coisa que a gente não entendia, como que um sueco mantinha a infraestrutura de um serviço de táxi na Colômbia. Enfim, a história é longa, não cabe, mas funcionava bem e a gente começou a bater nisso. E, não quero ir para o escritório quando estiver pegando fogo em São Paulo. Então, a gente abriu um grupo de discussão lá no Mattermost, chamamos todo mundo de todas as áreas. A gente começou a levar essas ideias para os coordenadores de equipe. E o resultado foi, a gente começou a fazer home office na nosso time, 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da semana, a gente alinhava com os times via agenda que dias que a gente ia ficar fora, cada um do time de infraestrutura ia ficar fora. E com o RH também, para não dar problema legal. Né? Nesse meio tempo, a gente juntou com a Cabify também. E aí a Cabify, a gente tinha um time de infraestrutura que ele não ficava no escritório de Madrid. E o engraçado foi que a gente mandou o nosso líder de infraestrutura para lá,
Chegando lá, ele falou, quem que cuida, para a gente trocar uma ideia, ver como é que vai fazer, como que vai ficar. E ele falou, senta a cadeira num canto lá e entra na internet, porque de infraestrutura não fica ninguém aqui. E a gente descobriu que o time de infraestrutura da Cabify já era 100% remoto. Só que aquela comunicação que a gente tinha ficou muito ruim. O pessoal das outras áreas conseguia trocar ideia com o pessoal lá de Madrid, ia para lá, faziam viagens, o pessoal de lá vinha para cá e conseguiam alinhar e entregar features. A gente estava numa comunicação muito precária, a gente não sabia quem que ia cuidar do quê. A princípio, a gente seguiu cuidando da infraestrutura da EasyTaxi e o pessoal de lá ficava cuidando da infraestrutura da Cabify. Tá? Aí um dia, alguns meses depois, né, o pessoal da Cabify veio para São Paulo e começou para poder trocar uma ideia, para ver como a gente ia manter, como ia ficar as áreas. E a gente começou a mostrar como a gente trabalhava, e eles começaram a mostrar como eles trabalhavam. Quando chegou no lance do home office, eles falaram, legal, por que vocês não fazem todos os dias? Não vem mais para o escritório, vocês não precisam estar no escritório. E combinam um dia da semana para vocês trabalharem juntos, mas não precisa vir para o escritório. Vocês podem trabalhar no parque, vocês podem trabalhar num cowork. Não venha para o escritório. Vocês vão ver o que vai acontecer. E se vocês forem para o escritório, vai cada um para um canto. Não fica na sua mesa. Vai no almoxarifado, vai na salinha, vai na descompressão. Não fique na sua mesa. E, se possível, bota uma GoPro filmando para ver quantas vezes as pessoas vão lá te pedir coisas. E a gente começou a prestar atenção nisso. E a gente percebeu que as interrupções que a gente tinha durante o trabalho para pedir coisas, elas diminuíram bastante. A gente começou a tocar projetos de evolução, botar mais infraestrutura como código, tirar as coisas que são legadas, automatizar muitos processos. Só que a gente começou a ter problema de comunicação. E aí a gente começou a ter problema para poder fazer alinhamentos, às vezes estava duas pessoas tocando a mesma funcionalidade e ninguém tinha atualizado o que tinha feito, enfim. Começou alguns problemas de comunicação. E os incidentes também ficaram mais difíceis de tratar. Às vezes pegava fogo em alguma coisa, estava duas pessoas tentando ver o mesmo problema, ou tentando resolver, tentando identificar qual que é a causa raiz do problema, batendo na mesma tecla, em vez de dividir para conquistar. Né? E tinha um lance muito legal, que era a liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, muitas vezes eu sou convidado para poder palestrar, ou vou em alguns outros lugares. Eu vou, faço minha palestra, na parte da tarde eu vou, trabalho, ou acordo mais cedo no horário de Madrid e faço um alinhamento com o pessoal e a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Dos problemas de comunicação, a gente tinha como que a gente alinhava para fazer as reuniões que geralmente eram presenciais no escritório. Então a gente tinha que falar com a galera, vamos abrir no Zoom, vamos abrir no Hangout, vamos fazer via Slack. Isso estava dando um problema. Nesse momento a gente já tinha mudado a ferramenta de comunicação para o Slack. Muitas vezes a gente acabava deixando, além dos problemas de ferramentas, deixava pessoas de fora da reunião, porque eles não sabiam que a reunião ia ser remote friendly, e a gente tinha lentidão para essas comunicações chegar na galera. Às vezes o pessoal estava lá, abria o evento no Calendar, era um link do Hangout, o cara entrava no Hangout e a gente já estava tocando a reunião no Zoom. Então tinha muito desses problemas. E aí, um paralelo, né? Quem aqui já ouviu falar da Cohen's Law? Quem não ouviu falar da Cohen's Law? Legal. Cohen's Law o foco o cerne desse statement, ele é organizations which design systems, aí tem algumas definições, are constrained to produce design which are copies of the communication structures of this organization. Aí desculpa o inglês, tá? Vamos fazer uma tradução livre. As organizações que desenham sistemas, elas são limitadas a produzir os desenhos da própria infraestrutura de comunicação delas. Então, sublinhei algumas coisas para ficar bem focado, que as organizações, elas produzem os desenhos, os produtos que elas vão entregar, aplicativos, sistemas, vão ser a cópia da estrutura de comunicação delas. Então, se a nossa comunicação está uma caca, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Aí, os gringos vieram e deram um feedback para a gente. Tá legal, vocês estão fazendo legal, estão no caminho, mas vocês podem melhorar, tá? A gente falou que a gente estava estudando para ver como a gente podia melhorar, e a gente citou que tinha a referência do GitLab. O GitLab, ele não tem escritório. O endereço sede do GitLab é a casa do fundador. E se você bater lá, ele vai te xingar.
Cada funcionário do GitLab trabalha de um lugar do mundo. E a gente usou isso como referência. E aí foi que a gente sacou a pegadinha. Eles estavam testando a gente. Porque metade do time de infraestrutura da Cabify veio do GitLab. Inclusive, alguns deles estavam... Quem viu o outage que teve lá, caiu o Postgres, eles não conseguiam restaurar o backup, fizeram toda a recuperação no YouTube lá, ao vivo. Alguns deles aparecem no vídeo. E aí a gente sacou por que eles já tinham tanto know-how de trabalhar todo mundo remoto. E aí, quem tiver interessado, o link é esse aí, o Remote Manifesto. Eu vou deixar os slides também. Público, e aí vocês conseguem pegar esse link para dar uma olhada. Mas, basicamente, o que diz esse Remote Manifesto? Trabalhe de onde você quiser. Então, você fica mais disponível para a família, para conhecer lugares, ter horários flexíveis. Se comunique de maneira assíncrona, porque você não vai conseguir limitar. Você não pode ficar imitando o comportamento do escritório, de ir na mesa do cara, ou alguém vem na sua mesa, que isso não escala. Quando você está distribuído, isso não escala. E toda vez que você interrompe alguém, ou ser interrompido, a mudança de contexto no seu cérebro demora para você voltar para onde você estava, no ponto onde você estava trabalhando. E padronizar as ferramentas de comunicação. Então, todo mundo tem que saber que ferramentas que tem que usar. Tá? Reconhecer que o futuro é incerto. O que significa isso? Terminou uma funcionalidade, ship it. Manda para deploy para produção. Não fique esperando um final de sprint. Não fique trabalhando com sprints. Lógico que isso não é regra. Você pode trabalhar com sprints. No time de infraestrutura, a gente não trabalha com sprints. A gente tem os quarters, tem o que vai ser definido para entregar nos quarters. Mas terminou uma funcionalidade, deploy. Reuniões, pode ser em vídeo, mas tem que ser cara a cara, porque você tem que saber, você tem que olhar, tem que ver a resposta da pessoa. Então a gente bate muito para fazer as reuniões cara a cara. Tá? Por causa daquele lance, todo mundo é ser humano, então a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar não só falando, né, mas vendo os gestos das pessoas. Acho que é comunicação corporal, chama. E as reuniões a gente não usa para ficar justificando o que a gente está fazendo. As reuniões são para ou criar vínculo, ou para desbloquear alguma coisa que está travando algum processo, ou para coisas futuras. Então vamos discutir o que vai ser entregue no último quarter. A gente abre uma reunião, fica uma hora discutindo, ou a sexta-feira à tarde, hora da cerveja, todo mundo abre a câmera, como ficar falando besteira, tomando cerveja, sem falar de trabalho, ou falando de coisas de tecnologia, de comunidade, por aí vai. E também tem o lance de criar vínculos na vida real. Então, isso vale muito para o GitLab, porque às vezes você tem mais de um funcionário do GitLab trabalhando na mesma região, no mesmo país ou na mesma cidade. Então, combina alguns dias, vai na casa do cara, chama o cara para ir na sua casa, trabalhem juntos, que isso cria vínculos no time. E sempre que você tiver alguma coisa que alguém te ajudou, dê créditos. Tanto no GitLab quanto lá na Cabify, a gente tem um canal para poder fazer, obrigado, fulano me ajudou nisso, indico isso aqui. Isso ajuda a manter a comunicação sempre alta. Tá? Tem uma frase que é do VP lá da GitLab, remote is not a challenge to overcome, is a clear business advantage. Tradução porca de novo. Trabalhar remoto não é um desafio para você superar, uma vantagem que você tem para o seu business, para o seu negócio. Por que remoto? Vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de trabalhar remoto. Você tem mais flexibilidade para o funcionário, então ele pode estar mais disposto para a família. Eu mesmo, é até legal porque eu consigo levar minha pequena na escola, eu consigo buscar minha pequena na escola. Se precisar levar lá para o escritório para fazer uma brincadeira, eu consigo levar, é bem legal. Só a parte de esportes que eu não estou conseguindo aliar ainda, mas um dia eu chego lá. Sem desperdício de tempo e dinheiro com o transporte, eu tenho o costume de ir toda quinta-feira para o escritório. Porque eu gosto de estar lá, almoçar com a galera. Eu falo que é o dia que eu menos trabalho, mas no momento que eu pego a rua, vou tentar pegar um táxi, ou vou de carro, ou estou tentando pegar um ônibus, eu me arrependo. Mas eu vou. Você tem menos exposição a doenças, porque imagina, 5 pessoas por metro quadrado naquele metrô bonito de São Paulo, então a chance de você pegar uma doença também diminui. Diminui as interrupções também, porque você consegue ter um aumento de produtividade, porque você diminui as interrupções, você consegue focar no que você está fazendo.
Você pode viajar, trabalhar de outros lugares sem precisar tirar férias. Então você trabalha de manhã e vai passear à tarde. Isso é muito bom. Você consegue mudar de cidade. Então, por exemplo, se você tiver a fim de, vou trabalhar 3 meses na Europa, vou lá para a Europa. Tem um cara do time lá que a gente não sabe onde que ele mora. Cada 2, 3 meses ele está num país diferente da Europa. Na última vez ele estava, acho que na França, mas ele é austríaco, eu descobri já. E algumas pessoas travam na hora de comunicar quando está no mesmo ambiente. Eu mesmo sou um pouco tímido, até não parece porque eu estou aqui no palco, mas às vezes na hora que está lá na pressão, precisa falar com alguém, você esquece de falar alguma coisa, porque você fica nervoso, é normal. A integração também, ela pode ser menos estressante, porque você não está lá presencialmente no escritório. Quem aqui, por exemplo, um exemplo clássico de primeiro dia no escritório, né? Você tropeça no lixo e pede desculpa, né? Então, a pressão é demais. Então, você trabalhando em casa, você não tem esse tipo de pressão. As refeições em casa, cara, são muito mais baratas. Você pode guardar a marmita de um dia para o outro, enfim, dá para fazer coisas que são muito mais saudáveis e mais baratas. Você consegue controlar melhor isso daí. Impostos em alguns países, cara, são muito mais baixos. Você vai para aquele país, você trabalha de lá, você gasta menos. Seu salário, você otimiza seu salário. Ainda não cheguei nesse ponto, mas vai ser legal. E sem regras para roupa, cara. Você pode trabalhar do jeito que você quiser, mas tome muito cuidado em reuniões. Ainda mais que a gente faz reuniões com vídeos. Porque às vezes você está lá, tá de camiseta, mas você baixa o monitor para ver alguma coisa, a câmera está ligada. Então, cuidado. Coisas que não são muito legais. Você tem a falta do contato com o pessoal, né? Quando você não sabe a cultura da pessoa, você não sabe se o jeito que você falou deixou a pessoa nervosa ou não, se o cara entendeu de boa ou não. Né? A falta do contato, às vezes, dificulta essa parte da comunicação. Aquele primeiro mês, quando você está começando a trabalhar num time que é 100% remoto, ele é meio solitário, porque você está tentando entender as coisas, está tentando fazer as coisas, é complicado. E o setup também pode te pegar. Às vezes você está lá tranquilo na sua casa e cai a internet e você tem que ter um backup. Às vezes está no meio de um incidente, enfim. O setup também pode ser complicado. Eu, por exemplo, não tenho um escritório, eu tenho que ficar improvisando. Toda hora que eu vou começar a trabalhar, eu levo tudo para a mesa da sala. Na hora que eu paro de trabalhar, eu tiro tudo da mesa da sala. Às vezes o setup é trabalhoso. E também, às vezes, é complicado. Você está trabalhando lá e tem aquela pilha de roupa te chamando, tem aquela louça de 3 dias, tem a cama chamando e você já fez 2 turnos direto. Enfim, às vezes é desafiador para você estar no mesmo ambiente. E os horários das reuniões também, às vezes, são complicados, porque a gente tem a sorte de ter os 2 centros, Europa e Latinoamérica. Então a gente não tem uma janela muito grande, mas no caso do GitLab, se você pegar, tinha gente desde o Japão até o Havaí. Então como que você faz uma reunião onde todo mundo esteja presente? É complicado achar um horário bom. E dependendo do país, você tem uma carga alta de impostos. Aqui no Brasil é complicado. A gente teve muito problema, por exemplo, com on-call. Como que você paga o on-call das pessoas que vão ficar de plantão? Você tem a carga tributária, como que resolve isso? Tem que ver com o sindicato. Lá na Europa foi muito mais tranquilo. E isso aqui é até novo, eu coloquei ontem, porque deu um estalo na minha cabeça. Quando você está trabalhando em casa, você está sempre em alta performance, você está sempre entregando, está sempre muito mais focado. E você estando focado muito tempo, cara, isso pode levar para um burnout. E hoje de manhã eu tive uma reunião às 5 da manhã para poder sincronizar com o horário do pessoal lá, porque de sexta tem eles fazem short Friday às vezes, então não iam ficar até a tarde. Então, para pegar o horário do início da tarde deles, eu acordei às 5 da manhã para fazer essa reunião com a galera. E aí eu fui comunicado que mais uma pessoa do time, a segunda vez que a gente passa por isso, está com burnout, vai ficar 1 mês afastado para poder descansar, para poder se recuperar e tudo mais. Então, quando você está em alta performance, cuidado. Vai tomar um café, abre um video call com alguém, vamos tomar um café e falar uma merda. Pega um café, vamos falar besteira, depois você volta. Porque direto pode dar burnout. Coisas legais para a empresa. Ali pode contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Então você tem budget para poder conseguir negociar com pessoas incríveis que estejam em qualquer lugar do mundo. O lugar não é um problema.
Você tem maior produtividade porque a galera tem menos distração, você tem mais economia com custos porque você não precisa pagar os custos de escritório. Isso, você consegue atrair talentos, porque quem aqui trabalha em escritório, mas deseja ir trabalhar remoto, trabalhar de casa? Tá vendo? Você consegue atrair muito mais pessoas, e isso escala, cara, escala de uma maneira absurda. Quem aqui já trabalhou no escritório, que foi contratando, não tinha lugar para colocar mais ninguém? Quando cada um está na sua casa, isso escala rápido, cara. E você você diminui a quantidade de reuniões e você consegue mais foco no resultado. Isso para a empresa, tá? Outra coisa legal para a empresa, ela continua funcionando mesmo se der algum pipoco em algum país. Então imagina que lá em São Paulo o bicho está pegando, está tendo protesto, quebraram o metrô, não está funcionando nada. O resto do pessoal que está em outros países ou em outras cidades, eles conseguem trabalhar tranquilamente, tá? Coisas que são ruins. Diferentes países, você tem diferentes moedas, legislações, impostos, e isso é muito complicado de lidar. Para a parte administrativa da empresa é bem complicado. E outra, 100% remoto, quando você passa isso para os seus investidores ou para os seus parceiros, os caras ficam com o pé atrás. Eles acham que você não é uma empresa séria. Como eu falei, deu um monte de embasamento, mas como que a gente trabalha com cada um na sua casa? Como a gente quebra silos com cada um na sua casa, tá? O tópico é comunicação. Então, voltando para o item 2 lá do manifesto, do Remote Manifesto, como eu tinha falado de comunicação assíncrona. Por que isso? Se você copia a comunicação do escritório, você acaba tendo interrupções toda hora. Quando você trabalha com assíncrono, e a gente usa muito isso, você trabalha com issues, com mentions, você trabalha com issue reporting, então a gente usa muito o GitLab como se fosse uma ferramenta de fórum. Então a gente tem inclusive 2 tipos de issues que a gente acaba abrindo. Umas que são para resolver problemas rápidos, que é aquela que a gente está todo dia comentando, resolvendo, fechando, reabrindo. E tem aquelas issues de longo prazo, que é para a gente discutir, como que a gente vai evoluir isso, como que a gente vai resolver aquele problema, ou aquele gargalo. São discussões de arquitetura, discussões técnicas. Tá? Escolha o canal correto para cada tipo de comunicação. Então, se você precisa de alguma coisa muito rápido, ou é urgente, cara, chama no Slack, abre uma call. Na pior das hipóteses, telefona para o cara. Não, é um negócio que não preciso interromper ele. Ele pode ver na hora que ele estiver livre. Abre uma issue, quando o cara estiver livre lá, menciona ele vai ler, vai responder. E isso vocês vão perceber que acaba sendo até mais rápido. Às vezes começa a ficar até síncrono a comunicação, porque às vezes o pessoal está trabalhando no mesmo problema. Tá? E, cara, se não é urgente, não interrompa o trabalho dos outros sem necessidade. Então, isso deixa todo mundo mais fluido. Não é só para você, mas para todo mundo, tá? Mesmo se você estiver trabalhando no mesmo escritório, mas isso vale para o remoto, documentar tudo que você tiver, mas tudo. Seja problemas que você teve, documentação, resoluções. Por quê? Porque isso ajuda que outras pessoas... estou passando por esse problema. Pum, você manda o link, o cara lê e já sabe como resolver. Ou até para o seu futuro. Cara, eu resolvi isso, mas não lembro como. Vai lá nas issues, busca. Tá aqui, putz, eu fiz isso. E aí você consegue resolver o seu problema que você não lembrava como você tinha resolvido antes. Tá? Comunicação. Eu vou falar... Quem já ouviu falar no teorema do CAPS? Legal, eu vou passar rapidinho o que é. Consistent Reads, Availability e Partition Tolerance. Quem trabalha aí com NoSQL deve estar bem familiarizado com isso aqui. A gente não consegue escolher os 3, tá? Então, eu vou fazer um paralelo entre os sistemas de armazenamento, tá, e a comunicação num grupo para a gente produzir resultados. Partição de informação, partição de grupos, hein? Não pode ocorrer. Uma coisa que é engraçada, o Pablo ele tinha falado que quando ele começou a trabalhar para a Amazon, tinha um escritório em Dublin e tinha um escritório nos Estados Unidos, não lembro onde, acho que Seattle. E o que acontecia? O pessoal de Seattle juntava no grupinho, cada um fechava a issue do seu, tem o pessoal de Dublin, abria as issues, resolvia as issues entre eles, e acabou rolando uma partição. Então, a galera não trabalhava junto, por causa dos fusos horários. Tá? Então, partição a gente não pode abrir mão, então a gente escolhe não ter partição. E a gente pode escolher ou consistência ou disponibilidade. Tá?
E isso vale para comunicação também. Quando a gente pega um escritório clássico, a gente consegue ver que eles são consistentes e tolerantes à partição. Está todo mundo no mesmo ambiente, então a gente não tem como ter partição. Tá? O 100% remoto, a gente tem disponibilidade, porque a gente tem galera cada um no seu canto, e a gente tem intolerância à falha. Então, algumas coisas que acontecem na comunicação. As reuniões. As reuniões, por exemplo, são eventos síncronos, é obrigatória para você conseguir agregar valor para aquela reunião, para você opinar, para você ouvir. Ela pode ser gravada, então você pode consumir essa reunião, mas para agregar valor você tem que estar presente. Geralmente ela é volátil, porque geralmente ninguém grava uma reunião, principalmente reuniões rápidas, e o ideal para cada reunião você ter uma agenda, para você saber ir direto no ponto do que está na pauta daquela reunião. Tem sempre aquela piada, né? Eu sobrevivi a uma reunião que poderia ser um e-mail. Então, geralmente as reuniões elas não são remote friendly, né? A gente tem aquele conceito remote friendly e tem o remote first. A ideia é que você seja um remote first. Então, mesmo que você vai fazer essa reunião dentro do escritório, cara, abre um canal no Zoom para quem estiver interessado, abre uma pauta no Google Docs para todo mundo colocar o que precisa ser visitado na reunião e você consegue tornar essa reunião mais friendly. Tá? Elas são muito caras. Como que a gente faz isso? A gente pega a quantidade de pessoas que estão lá, pega o salário de cada um e multiplica. Então imagina um time que está fazendo um sincronismo com 30 desenvolvedores por 1 hora, multiplica o salário deles de hora, são muito caras se você comparar com uma comunicação assíncrona. Tá? Mas você tem, as coisas boas são, você tem muita vazão de dados, o throughput de informação é muito grande, porque você vê a pessoa, você vê o corporal dele, como ele reage com as informações que estão rolando. Tá? E evitar aquelas mini reuniões de, não, vamos resolver isso aqui, que é meio ad hoc, então volta para o cenário de escritório, de estar todo mundo, você está imitando o cenário de escritório para remoto. O Google Docs é sensacional porque ele é persistente, ele pode ser assíncrono ou síncrono. Geralmente, quando você está trabalhando todo mundo numa reunião, você está todo mundo lá online, ele torna síncrono. Mas ele pode ser usado para documentar coisas de maneira assíncrona. Ele pode ser privado ou público, você escolhe com quem você quer compartilhar essas informações. E ele é ótimo para tornar aquelas reuniões que não têm persistência, você torna ele persistente, porque você sabe o que rolou na reunião só lendo o documento. Ótimo para fazer review, só que a gente tem um problema quando tem muito comentário. O X dele não é muito legal. Quando você tem muito comentário junto, você não consegue acompanhar o que está rolando, ele trunca, aí você tem que ficar abrindo. É meio complicado você usar isso para fazer um issue tracker. E ele fragmenta a informação, fica muito difícil de buscar, você não sabe em que documento que está, você não consegue taguear o documento, você tem que ficar buscando no Google Docs lá com o search, com a ferramenta de busca, então ele segrega a informação. Tá? O Slack, acho que é o que a gente usa mais lá, ele é persistente, mas ele é caótico, porque depende muito de como você vai escrever lá. As mensagens podem ficar soltas, algumas vezes a gente agrupa em thread, às vezes a thread muda de assunto, fora a quantidade de canais que você tem. Né? Cada dia que você chega tem 10 canais novos que você pode ou não seguir lá. Ele é assíncrono, né? Você manda a mensagem e esquece, mas dependendo da disponibilidade do cara que você mandou a mensagem, ele pode se tornar síncrono também. E ele é ótimo para conversas rápidas, então você precisa resolver alguma coisa, você bota a mensagem lá, vai um push para o cara, se ele estiver online, você já consegue engajar uma troca de comunicação para resolver o problema. É ótimo porque ele faz, você consegue compartilhar trecho de código, você consegue fazer, colocar snippet, muitas coisas você consegue trabalhar com ele. Uma sugestão é quando você tem muitas indas e vindas de comunicação num canal de Slack, pula para uma call, que aí geralmente você consegue resolver mais rápido. Tá? E-mail, ele é assíncrono, ele é persistente, ele é ordenado, mas ele é caótico quando a thread se estende e ele também não é, ele fica meio que privado. As pessoas que entram nas threads têm que pegar a cópia do e-mail que estava lá e, cara, começa aqueles e-mails de para a sua informação, para a sua informação. Aí você entra no 10º e-mail, tem lá o que você precisa saber e não é com você, é com outro Wellington. Mas eu já passei muito por isso. Issue Tracker, esse é o cara que a gente usa mais para poder evoluir. Ele é assíncrono, ele
é muito parecido com fóruns, então a gente vai abrindo o issue, pode ser GitHub, a gente usa o GitLab. Ele é ordenado, você consegue ordenar, ele é persistente, ele é público, todo mundo que tiver acesso àquele GitLab, ele consegue acessar o que foi discutido, ou o que foi resolvido. O rastreamento desse cara é fácil, porque você consegue agrupar em milestones, você consegue fazer tags, labels, enfim, é fácil de você buscar. E tem aqueles 2 ritmos que eu já tinha falado. Ou você resolve várias issues por dia, ou você pode planejar coisas para o futuro. Tá? Então, resumão, não dormi na palestra até agora. A ideia é, cara, você tem que usar a ferramenta de comunicação certa para o momento certo. Tá? Então, prefira comunicações públicas, porque pessoas interessadas ou pessoas que você acha que pode não interessar, elas podem agregar nessa comunicação. E ela tem que ser, de preferência, seja assíncrona para não ficar interrompendo os outros interlocutores, e tem que ter alguma persistência para você não perder o que foi comunicado ali. Tá? Eu vou subir os slides nesse speaker deck e obrigado, galera.